Olá, queridos irmãos, povo de Deus, eu quero cumprimentá-los na paz do Senhor Jesus. Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É a igreja do Senhor Jesus Cristo na terra, exaltando o nome dele, pregando a palavra, evangelizando, e para nós sempre é um prazer. Quero cumprimentar aos pastores de todo o Brasil e de várias partes do mundo, Estados Unidos, da Europa, de outros países da América Latina que estão sempre conectados conosco. Deus abençoe a todos. Crianças, jovens, adolescentes, senhoras, senhores, professores, estudantes da Bíblia, profissionais liberais, Deus abençoe a todos. Um abraço ao pastor João Veras, Deus abençoe. Grande abraço aí do pastor Osiel. Sempre é um prazer estarmos aqui aos sábados para levarmos a palavra de Deus para a sua vida, para o seu coração, em nome do Senhor Jesus. Comigo, pastor Wagner, pastor Luiz, professor César, Caio, juntos formamos a EBD Online para abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar com o professor César nesse momento. Eterno Deus, Pai Celestial, te louvamos por mais uma oportunidade. Meu Pai, abençoa nossas vidas grandemente para impactar outras vidas. Abençoe o teu povo, está conosco nesta noite, adorando, aprendendo, glorificando o teu nome. Que nesta noite o Senhor possa curar, libertar, fazer milagre, operar milagres para a tua glória e o teu louvor. Continua abençoando teu filho, teu servo, o professor pastor Aziel, que o Senhor levantou para abençoar milhares e milhões de vidas neste mundo, meu Pai. Continue usando ele grandemente, ele juntamente sua família, ministério, igreja, que o nome do Senhor seja glorificado sempre através da vida do teu servo e através desse canal. Nós te louvamos. Amém. Muito bem, graças a Deus. A nossa lição, tema geral, vamos lá, como é que diz? Lição de número 12. A igreja tem uma natureza organizacional. Primeiro ponto, Tito e as igrejas da ilha de Creta. Segundo ponto, a institucionalidade bíblica da igreja. Terceiro ponto, a questão atual. Muito bem, essa lição de hoje, ela é sumamente importante, porque ela vai responder os ataques que são feitos à igreja, dizendo que nós não precisamos de igreja, não precisamos de templos, que a igreja não... Tem pessoas que dizem, eu não faço parte de organização, eu só faço parte do corpo de Cristo. Mas será se isso realmente existe? Será se você, que não faz parte da igreja organizacional, você está no corpo de Cristo? Ou o contrário, também disso? Estaremos respondendo aqui à luz da Bíblia. Olha, vocês já nos conhecem. Tudo que eu irei falar aqui é baseado na palavra de Deus. Nada de ideia minha. Eu não estou nem colocando pontuações teológicas. Eu só vou colocar a Bíblia. A Bíblia, para que você realmente possa compreender a essência da palavra de Deus. Tinha organização na Bíblia, no Velho Testamento, no Novo Testamento? Qual é a forma de liderança aprovada pela Bíblia? Estaremos respondendo tudo isso. Vamos lá, a nossa leitura bíblica. Lição 12, texto áureo. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Tito 1, versículo 5. Verdade prática. A igreja é um organismo vivo, de natureza espiritual, e ao mesmo tempo uma organização. Leia de novo. A igreja é um organismo vivo, de natureza espiritual, e ao mesmo tempo uma organização. Muito bem, a igreja, ela é um organismo vivo, está se falando como um corpo, como uma célula, porque o corpo tem vida. Então, a vida do corpo humano é introjetada pela presença da alma e do espírito, nós que somos tricotômicos. Não vou entrar no debate nem da dicotomia, nem da tricotomia. Mas a Bíblia diz em Gênesis 2,7 que soprou em suas narinas e o homem veio a ser o quê?
alma vivente. Então, o corpo tem vida. Quando se fala que a igreja, ela é um organismo vivo, é porque a vida da igreja, ela foi introjetada pelo Espírito Santo de Deus. Não é isso? Então, quando nós lemos, me veja aí, Efésios, veja se é 4, verso 4 a 6. Então, a vida da igreja, ela foi colocada por Jesus Cristo, o Filho de Deus. Como é que diz? 4 a 6. Há um só corpo, Olha aí. um só Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Isso. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Isso. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Muito bem. Perceba que a leitura que o pastor fez está falando disso, né? Em 1 Coríntios, veja se é 12, verso 13. 1 Coríntios 12, 13. Vamos ver lá, como é que 12, diz? 13. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, Ah, verdade. formando um corpo. Pronto. Então, quem dirige, ou melhor, quem dá vida para a igreja é o Espírito? É o Espírito Santo. A igreja, como organismo vivo, ela recebe a vida de quem? Do Espírito Santo de Deus. Isso é muito interessante. A igreja, como organismo vivo, aonde o pastor acabou de ler 1 Coríntios 12, aonde o corpo é a igreja e Cristo é a cabeça desse corpo. Então, ele é quem dirige a igreja pela vida do Espírito Santo. O Espírito Santo introduz essa vida na igreja. Por isso que está se dizendo que ela é um organismo vivo, não é isso? Como é que ele diz mais a frase aí? A igreja é um organismo vivo e de natureza espiritual. Vivo e de natureza espiritual. Por quê? Quem fundou a igreja? Cristo Jesus. Quem dirige a igreja? O Espírito Santo. Então, ela tem essa colocação bíblica. Vamos lá. E ao mesmo tempo uma organização. E ao mesmo tempo uma organização. Nós vamos falar aqui, ao longo desta lição, que a organização não prejudica a igreja, porque a igreja já tem uma vida que vem pelo Espírito. A vida da igreja não vem pela sua organização. Não. A organização é apenas uma ferramenta para possibilitar o melhor desempenho da obra da igreja aqui na terra. Mas a igreja, ela não é uma organização de natureza, como por exemplo o banco, como por exemplo a OAB, os sindicatos, que são organizações com viés puramente humano. Tudo que a igreja faz, vamos dar um exemplo, se a igreja se organiza para pregar o evangelho, ela se organiza na mídia, se ela se organiza com o computador, ela não depende dessa máquina para ela ter vida. Ela simplesmente está usando um meio humano para transmitir a mensagem divina, a mensagem do céu. Então, quando a igreja organiza liderança, quando a igreja organiza seus prédios, tudo isso é simplesmente para o bom desempenho da obra de Cristo. Mas o pastor sabe que a igreja é espiritual ou não sabe? O irmão que está mexendo no computador sabe que ela é espiritual ou não sabe? Aqui, agora há pouco, nós estamos como igreja e o Caio está filmando aqui. Mas isso aqui é só uma organização para que a mensagem chegue melhor a você. Estamos utilizando uma ferramenta. Então, existem agências, existem organizações humanas que elas são de natureza totalmente humana. O Espírito Santo não está nela. Que ela usa as suas ferramentas, ela usa as suas técnicas como viés totalmente humano, ao contrário da igreja que tem o Espírito Santo de Deus, ok? Então, é mais ou menos nessa perspectiva aí que nós vamos caminhar, que nós vamos andar ao longo da nossa lição, certo? Vamos lá. Leitura bíblica, Tito 1 ao 10. Paulo, servo de Jesus Cristo, de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada,
segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Encargo de organizar a igreja de Creta e reprimir falsos doutores. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes, porque há muitos desordenados faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão. Muito bem, uma leitura longa, mas é porque está no nosso texto, não é isso? Então vamos analisar. Antes de nós adentrarmos especificamente no versículo por versículo, vocês podem perceber que a leitura que o pastor Luiz fez é de uma ênfase do apóstolo São Paulo diretamente ao jovem chamado Tito. Onde está? Ali, lá em cima, não é isso? Tito. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tito não era judeu, ele era grego, como vocês sabem, ele não era judeu, mas ele começou a fazer parte da terceira viagem missionária de Paulo. Alguns estudiosos dizem que Tito era um homem amável, ele encorajava muito Paulo com palavras doces, amáveis, e que Paulo gostava muito dele. Mas também o trabalho de Tito naquela época, não pensem vocês que era fácil. Ele ia ser portador da carta de Paulo, como na verdade ele foi. Levar uma carta de alguém naquela época não era só entregar a carta, tinha que levar a carta e esperar ler aquela carta e ver a reação do povo, para que ele pudesse voltar e dizer para o emissário que enviou a carta, que escreveu, como foi que o povo reagiu. E os irmãos sabem que as cartas que Paulo escrevia, ela tinha tons amenos, mas tinham tons severos, ríspidos, duro, como foi a primeira carta que ele escreve aos irmãos, à igreja de Corinto. Então, não era um trabalho fácil. Se Paulo mandasse a carta por um homem que não tivesse temor, não tivesse piedade, não tivesse crença, ele poderia até compartilhar dos pensamentos negativos que aquela igreja, ora, viesse a manifestar. Ora, Paulo escreve uma carta dessa, como é que ele faz? Se ele não fosse um camarada crente, ele ia dizer, é verdade, rapaz, eu até pensei, ele não podia tratar vocês assim, ele não podia escrever assim, ele não podia falar assim. Então, veja que levar a carta, portar a carta de alguém, era algo de plena confiança, respeito, sinceridade. E Paulo nutria com Tito essa relevância, esse trabalho maravilhoso, de modo que ele até chama Tito para fazer parte de viagens missionárias que ele faz com ele, ok? Então, Tito vai trabalhar nessa visão que o apóstolo São Paulo tem com ele. Ele era um homem de confiança, ele era um homem respeitável, ele era um homem sincero, e agora Paulo está usando esse obreiro. É interessante dizer aos irmãos que Paulo, quando coloca Tito para ir a Creta, por que Paulo colocou Tito em Creta? Primeiro, o caráter de Tito. Segundo, a sinceridade dele. E terceiro, que ele era um obreiro confiável. Na obra de Deus não se pode colocar qualquer um, não se pode colocar qualquer pessoa. A obra, todos podem fazer parte da salvação, todos podem fazer parte da igreja, mas trabalhar
só se for homens de caráter ilibado, homens de vida santa, homens de verdade. Então, a função exige isso, e é isso que nós iremos tratar. Então, a primeira leitura, nós temos ali os apontamentos do livro, e aqui nós temos o texto bíblico. A primeira leitura é que você tem aqui o pronunciamento de Paulo nas epístolas pastorais. Quando Paulo escreve as 3 epístolas pastorais, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, na primeira ele escreve para defender o evangelho. Era que os homens de Deus, os líderes da igreja, deveriam defender o evangelho. Na segunda, ele escreve para tratar sobre a importância da igreja viver o evangelho. E na terceira carta, ele vai dando ênfase sobre a importância da qualidade dos líderes que pregam o evangelho. Então, quem quiser saber, bota para cá, Caio, vamos começar. Quem quiser saber como defender a verdade, leiam as cartas pastorais. Pastor Zé, como é que um pastor deve se portar com a verdade, com o evangelho, com a fé, não seguir teoria judaica, não ser soberbo? Leiam as cartas pastorais. Pastor Ziel, como é que a gente sabe que Deus quer um líder sério, Deus quer um líder vocacionado, Deus quer um líder bem casado? Leiam as cartas pastorais. Pastor Ziel, como é que se fala sobre o comportamento de uma igreja, o comportamento da escolha de líderes para a igreja? Leiam as cartas? As cartas pastorais. Então, essas 3 cartas pastorais, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, elas trazem todo esse arcabouço desses assuntos para as igrejas atuais. Porque esses escritos aqui, eles são atemporais, porque foram dados por quem? Por Deus, através do Espírito Santo. Então vamos só dar um exemplo aqui. A verdade do evangelho que Jesus pregou é a mesma verdade hoje? Sim. A qualidade de um líder sincero e espiritual que Jesus falou, que Paulo falou, ainda vale para hoje? Então pronto. Então as verdades da carta, pastor Ziel, mas tem muito líder enganador, tem muita igreja enganadora, tem muitos líderes. É porque vocês não estão lendo as cartas pastorais. Ainda que não tivesse aquela estrutura eclesiástica de grandes templos, mas já tinha gente e os cultos eram feitos nas casas. Não era assim? Porque a diferença de uma casa para um templo é só porque o templo é maior e tem uma estrutura organizacional. Mas dentro da casa era um salão, era uma sala aonde se reuniam. Não é isso? E aí vocês devem analisar e entender algo muito importante, já falando dessa instituição, que tem gente que gosta de bater, mas não bateu também muito aqui sobre isso. Vocês podem observar que Jesus poderia ter realizado a Santa Ceia debaixo de um pé de cajá. Era ou não era? Ele poderia ter realizado a Santa Ceia no meio da rua, ou na casa de qualquer pessoa, mas ele mandou reunião, fazer aonde? Em um cenáculo mobiliado, organizado, para realizar a sua Santa Ceia. Ou seja, Jesus era espiritual, mas ele gostava da organização. Quando ele foi fazer a multiplicação dos pães, João 6, ele disse: entrega aí na tora para todo mundo comer. Como foi que ele disse? Divida os grupos, se assentem e aí vamos repartir. Jesus gostava de organizar. Pronto. Quando ele chegou lá no sepulcro de Lázaro, ele podia tirar a pedra, mas ele sabia que tinha gente lá que trabalhava. Então, como foi que ele disse? Tirai a pedra. Ele mesmo não foi tirar. Organização. Quando você vai para João 2, lá no casamento de Caná da Galileia, a Bíblia diz que a mãe dele diz: fazei tudo o que ele... Então Jesus encheu as talhas? Não, porque tinha os homens para encher. Então pronto, organiza. Rapaz, tudo está na Bíblia, gente. Tudo está na Bíblia. Então vamos observar o seguinte: o apóstolo São Paulo, ele vai usar esse rapaz sério, ele vai usar esse homem verdadeiro, ele vai usar um homem que tinha temor de Deus. Portar uma carta, carregar uma carta sem temor de Deus é algo perigoso. Porque já pensou se Paulo tivesse mandado a carta pelo um cético, pelo incrédulo, pelo um conversador, pelo um falso,
querendo posição, aí era prejudicial. Mas Paulo sabia por quem estava mandando a carta, e agora ele sabia quem ia colocar em Creta. Falei. Outra coisa, era obediente, né? Porque poderia dizer, olha, você leia a carta, mas depois dá uma surra nele. Ele era obediente em cumprir tudo que quem mandou. Tudo que mandou. Então, veja que aqui é algo muito importante. Então, observem bem, aqui você tem o pronunciamento de Paulo. Seus pontos de vista e suas atitudes. Vocês vão ver nessas cartas pastorais. Dois aspectos do encargo de Paulo. Vê o primeiro. Paulo, servo de Deus. Então, bem aí. Paulo o quê? Servo de Deus. Servo de Deus. Preste bem atenção. Observem que a expressão está aí no texto assim, ó. Servo, não é isso? De Deus. Está aqui. Servo de Deus. Olha, se vocês analisarem, o primeiro termo que aparece é o nome servo. E em segundo lugar vem o quê? Deus. Mas observem que no genitivo essa estrutura é um escravo de Deus, não é isso? É um escravo de Deus. Só que aqui há algo muito interessante. Para muitas cartas, tinha hora que Paulo se apresentava só como servo. Mas em outra, ele se apresentava como apóstolo. Apóstolo, né? Em uma ele se apresentava como servo. E na outra ele apresentava como... Só que essa apostolicidade dele, enviado, quem era que enviava? Era Deus. Então, Paulo é um servo enviado com a autoridade de quem? De Deus. Como servo, ele estava dizendo que estava ali para servir. Como apóstolo, mais uma vez eu volto a afirmar, como apóstolo, ele não estava arrogando título. Falei. Às vezes as pessoas ele querem... Ele falava em nome de quem enviou ele. Então pronto, apóstolo enviado. Pronto, então essa história de alguém tentar qualificar, fulano de tal é um apóstolo, fulano de tal... Não, o Paulo era apóstolo, era evangelista, era profeta. Paulo era tudo isso ao mesmo tempo. Veja que aqui nós temos, eu coloquei aqui, ó, dois aspectos do encargo de Paulo. Ele era o quê? Servo. E ele era o quê também? Apóstolo. É o que o próprio texto está dizendo. Vê aí, Romanos 1, verso 1 e o verso 5. Romanos 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho. Verso 5. Pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Recebemos o quê? A graça Recebemos e o apostolado. A graça e o apostolado. Apostolado. Ou seja, esse apostolado, quando ele agia, ele estava agindo na autoridade de quem? Então, se você pegar a carta de Paulo aos Filipenses, verso 1, verso 1, Paulo, ele se coloca como servo. Coloca lá, vamos lá, rapidinho. Vamos lá. Só para os irmãos terem uma ideia. Filipenses 1, 1. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo. Pronto. Então veja bem, quando Paulo se apresentava à igreja de Filipos, ele diz: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo. Só que para a igreja da Galácia e para a igreja de Corinto, Paulo se apresentou como o quê? Apóstolo. Por quê? Porque eram igrejas que estavam precisando de repreensão. Então ele usa mais a autoridade de Deus. Como é que diz Gálatas? Gálatas, Paulo, apóstolo. Olha aí, rapaz, é linda a Bíblia. Não, Paulo, apóstolo. Não da parte dos homens. Isso. Nem por homem algum. Está vendo? O Paulo estava dizendo o seguinte: eu estou aqui enviado por Deus. Olha como é linda a Bíblia. Para uma igreja que estava em humildade, para uma igreja que não tinha briga, para uma igreja que tinha ordem, para uma igreja que tinha temor, ele se apresentava como o quê? Servo. A igreja de Filipos tinha problema? Não. A igreja de Filipos tinha briga? A igreja de Filipos era desorganizada? Foi a igreja que mais ajudou Paulo. Foi a igreja que levou oferta para Paulo quando ele estava Aí Paulo se apresentou para essa igreja como o quê? Como servo. Quanto mais o povo me trata bem, mais eu tenho que reagir para com eles como servo.
Em Marcos 10:45, Jesus disse: eu não vim para ser, mas eu vim para... Ou seja, quanto mais a igreja servia Paulo, mais ele se orgulhava, mais ele se inchava, mais ele se achava. Quanto mais a igreja servia ele, mais ele se humilhava. Ele dizia: eu nem sou merecedor disso, mas eu me coloco como servos de vocês. Agora, para a igreja saliente, para a igreja que estava em pecado, para a igreja teimosa, ele se apresenta como o quê? Apóstolo. Agora, quando você pega a carta de Paulo a Tito, ele vai se apresentar como os dois, porque era uma igreja que precisava de organização, de ordem, mas também ele está falando com o filho dele. Como é que ele começa a carta? Paulo, servo de Deus, Isso. apóstolo de Jesus Cristo. Ah, verdade, ele mistura os dois. A coisa linda é a Bíblia, não é assim, irmão? Ou coisa linda é a palavra de Deus. Então veja bem, ele misturou os dois, não é isso? Para essa igreja. Então, qual era aqui, pastor Aziel? Qual eram os dois aspectos do encargo de Paulo? Ele era servo, mas ele também era... Ele sabia a hora que deveria agir como servo, mas ele sabia a hora que deveria agir como autoridade de Deus. É isso que um pastor, um líder escolhido por Deus, ele sabe. Ele sabe como proceder como servo, mas ele sabe qual é a hora que Deus lhe usa com autoridade. Rapaz, que coisa linda é a palavra de Deus. Então, você tem aqui os dois encargos de Paulo. E Paulo estava mostrando isso para essa igreja. Nós vamos estudar aqui, a igreja lá da região de Creta, ela tinha muitos problemas. Então, Paulo vai ter que usar o título de apóstolo, a função de apóstolo e também de servo. Aí ele diz, vamos lá, olha como é que ele prossegue. Segundo a fé dos eleitos de Deus. Segundo a fé dos Eleitos eleitos. Não é isso? Segundo a fé dos eleitos. O que é essa fé dos eleitos, pastor Aziel? Essa fé dos eleitos, irmãos, aqui simplesmente na verdade é como se fosse o credo daquela igreja. A verdade daquela igreja, a fé dos eleitos aqui, era o corpo de doutrina revelada pela Bíblia e as promessas de Deus. Os eleitos vivem pela fé. Essa fé aqui, a doutrina, a promessa, a palavra, a Bíblia, tudo que Jesus falou, tudo que Jesus ensinou, é a fé dos eleitos. Porque cada pessoa vive conforme o seu credo, não é assim? E o crente vive segundo a fé. Essa fé não é a fé salvadora. Essa fé é a fé doutrina, as verdades reveladas. O que nos sustenta na igreja, que Paulo chama a fé dos eleitos, é a verdade de Cristo. Conhecereis e a verdade vos... João 14,6, eu sou o caminho. Então Paulo estava dizendo, nós temos o nosso credo, nós temos a nossa fé, nós temos a nossa promessa. Oh, coisa linda, aleluia, a fé dos eleitos. Aí como é que diz, vamos lá. E o conhecimento da verdade que é segundo a piedade. Então veja bem, agora nós temos algo muito interessante. Nós temos aqui, vamos lá, dizer bem forte, nós aqui juntos. Conhecimento, fé e verdade. Essas três, todas as três, elas estão relacionadas à palavra fé. Porque essa fé aqui trata do corpo de verdades doutrinárias, não é isso? Então, prestem bem atenção. Essa fé que são as doutrinas, ela é o que? O conhecimento, que eu já tenho, que vem da fé. Essa fé é o corpo de doutrina, mas essa fé, ela é segundo a verdade que é revelada em Cristo Jesus. Queridos, prestem bem atenção uma coisa, eu acho lindo. O apóstolo Paulo, quando ele está escrevendo essa carta, ele sabia que lá em Creta tinha um bocado de falsos doutores, tinha um bocado de judaizantes e tinha um bocado que queria mostrar conhecimento grandioso. Mas Paulo, ele começa já repreendendo e dizendo, ó Tito, o conhecimento da verdade é segundo o quê? A fé. E segundo o que mais? A piedade. Paulo, agora nós vamos começar. Agora nós vamos começar.
Porque prestem bem atenção, quando você pega essa palavra conhecimento, fé e verdade, tudo está apontando para a doutrina que aponta para Cristo Jesus, que é o conhecimento que nos leva à verdade. Agora, o mais importante aqui é cada irmão entender o seguinte: ele diz, o conhecimento é segundo a piedade. Que conhecimento é esse, pastor Ziel? Segundo a piedade. Aí você vai ler, vamos ver aí, 1 Timóteo. Vamos ver o que é um conhecimento segundo a piedade. 3,16. 1 Timóteo 3,16. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Opa, agora para lá. É aqui que eu quero começar. Vejam bem, nós temos um corpo de doutrina que aqui é chamado de fé. Só que essa fé, ela é conhecimento, ela é fé e ela é mas essa verdade é segundo a piedade. E quando Paulo diz que é segundo a piedade, ele está dizendo que é segundo um mistério. Ou seja, todo esse conhecimento aqui não tem nada a ver com filosofia, não tem nada a ver com história, não tem nada a ver com geografia, não tem nada a ver com ciência, não tem nada a ver com lógica humana. É o conhecimento da fé. E que você só recebe ele segundo a piedade. E a piedade é você ter o temor de dizer, isso é mistério que eu só aceito pela fé. Aí ele está dizendo, grande é o mistério da... Essa piedade está na prática. Então, quando Paulo, ele traz esse conhecimento, ele não está tratando de conhecimento, porque hoje tem um bocado de jovem, tem um bocado de irmão que faz, não é errado, faz teologia, faz um cursozinho teológico, aí vai debater, é grupo de debate, conhecimento sem porque o conhecimento da piedade, você sabe que tem coisas que é mistério e que só podem ser aceitos pela fé. Ó profundidade das riquezas, não é isso? Romanos 11, não é isso? Da sabedoria, do conhecimento. Então, Paulo está dizendo aqui que o conhecimento ele tem que ser segundo a piedade. E se eu sei que o conhecimento é segundo a piedade, eu não vou me ensoberbecer, eu não vou me engrandecer e eu nem vou me achar. Porque eu sei que o conhecimento que é segundo a piedade é mistério e que eu só posso receber ele se eu for espiritual. Por isso que Paulo diz o conhecimento, como é que ele diz? Tito, o conhecimento da verdade. O conhecimento da verdade. Que é segundo a piedade. Ou seja, o mistério da fé é Cristo revelado. Mas eu aceito esse mistério, não pela minha inteligência, não pelo meu conhecimento. Irmão, quem tem conhecimento, pode para cá, Caio, pode para cá. Quem tem conhecimento de Cristo, quem vive a fé, ele tem piedade. Um homem de Deus, pode para cá, Caio. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, que estuda a Bíblia, não estuda a Bíblia para debater, não estuda a Bíblia para se amostrar, não estuda a Bíblia para ter like, não estuda a Bíblia para mostrar que tem conhecimento. Ele sabe que tudo que ele recebeu não foi pelos seus esforços, é a graça de Deus e é mistério. É mistério. Quer ver? Vou mostrar na Bíblia, vamos lá. Efésios 3, lá pelo 3, 4, rapidinho. Efésios 3, bora. 3:4. Pelo que quando ledes... Lê do 3, lê do verso 3. Como me foi este mistério, meu Deus, manifestado pela revelação como acima, em pouco vos escrevi. Como vê? Como me foi esse mistério manifestado. Vai, quem mais? Pela revelação como acima, em pouco vos escrevi. Sim. Pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Ele está dizendo... Não foi pelo meu estudo, não foi pela minha lógica, não foi pelo meu cálculo, não foi pelas minhas pesquisas. O Senhor me revelou. Vê o 6, olha o que ele diz no 6. 6. A saber que os gentios são coerdeiros. A mim o menor. A mim o menor. Olha aí. Ah, meu Deus. Diga aí. Olha aí como é que diz. 3. Pois, segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Então, conhecimento, por que é piedade? Porque Cristo, Paulo diz em 1 Timóteo 3,16, grande é o mistério da piedade, aquele que foi visto nos céus, crido no mundo, não é isso?
recebida em glória. Ele é o mistério da piedade. E eu só aceito isso se for pela... Quem é que vai ler geografia e descobrir Jesus? Quem é que vai ler filosofia e descobrir Jesus? E quem é que vai estudar teologia para descobrir Jesus? É o mistério da fé revelado. E quando esse mistério é revelado, eu tenho piedade, eu tenho temor, eu tenho reverência. Esse negócio de... Bota pra cá, Caio, tu tá filmando? Esse negócio de pregar para se amostrar, pregar para ter ibope, pregar para dizer que é o melhor pregador, é o melhor doutor, nada disso. Bíblia não é prêmio de ciência. Bíblia é revelação. Sabe por que vocês tem lá fora homens que ganham prêmio Nobel? Porque ele descobre algo novo, sim ou não? Me mostra uma pessoa que pode descobrir algo novo na Bíblia, se tudo já está revelado. E Paulo diz aí em Efésios, a mim. Tu leu 2, né? É o 8. É o 8, olha aí. A mim. Para aí. Agora preste bem atenção, só para vocês entenderem que na academia do Espírito Santo, no conhecimento da piedade, não tem ninguém grande. Bora pra cá. Não tem ninguém grande no conhecimento da Bíblia e da piedade. Porque quando Deus vai te revelando, tu vai ficando bem pra cá. Tu vai ficando pequenininho porque tu sabe que não é você. Eita. Fala aí. Isso se ele for uma pessoa piedoso. Se não for, não. Se não for assim desse jeito, ele vai se engrandecer e vai gerar polêmica, debates. Porque ele acha que descobriu algo novo. Ele acha que descobriu algo novo. Agora o Moisés falou, preste bem atenção. Eu estou dizendo que quanto mais você se aproxima de Jesus e a Bíblia vai te revelando o mistério, você se sente pequeno, se sente pecador, se sente o mínimo dos mínimos do mínimo, não é assim? Porque você vai sabendo que quem é grande é Ele, quem tem o poder é Ele, quem governa é Ele, quem é soberano é Ele, quem revela é Ele, quem salva é Ele, quem cura é Ele, quem batiza é Ele, quem transforma é Ele, quem dá vida é Ele. Quem é de nós que pode dar vida, que pode transformar? É por isso que Jesus disse assim, olha, Jesus disse assim em Mateus 11:28, aprendei de mim, que sou o quê? Manso e humilde, encontrarei descanso. Ele disse assim, graças te dou, ó Pai, que tu revelaste estas coisas. Jesus não revela nada para quem é grande, porque quem é grande nunca acha que precisa. É ou não é? Quem é grande nunca acha que precisa. E quem é grande que vai para Jesus fica ainda mais pequeno. O Nicodemos era doutor e quando ele chegou perto de Jesus, ele ficou como? Pequenininho. Ficou um anãozinho da fé. Aí Jesus olhou para ele e só disse assim, se tu não nasceres, tu não entra. Aí ele disse, não, agora... Da fé e do conhecimento também. Na fé e no conhecimento. Aí Jesus olhou para ele e disse, mas como pode ser isso? Eu nasci de novo. Jesus disse assim, confrontando ele, tu não é mestre? Tu não é doutor? Irmão, olha para cá. Olha para cá, Caio. Não tem um doutor de teologia que sabe a hora que Jesus vai voltar, tem? Não tem um doutor em escatologia que sabe. Nós pregamos que nós vamos ser arrebatados e subiremos ao encontro do Senhor Jesus. Mas eles sabem revelar como é a essência disso. Então pronto. Então prega, bota pra cá, bota pra cá. Prega só o que está aqui, rapaz. É assim ou não é? Não inventa nada não. Eu acho lindo que Paulo, quando pisava no terreno santo, ele se achava doutor, ele se achava grande. Ele disse assim, a mim, o mínimo dos apóstolos. Eita, irmão, se fosse hoje, um homem que Deus pegasse e levasse para ter revelação como Paulo teve, eu não sou digno nem de ser chamado apóstolo. E ele diz, eu sou o menor. Como é que ele diz aí? Lê, rapaz. A mim, o mínimo de todos os santos. Olha, ele não se colocou grande. Ele diz, a mim o mínimo. Por quê? Ele diz, Paulo entendeu, pastores, irmão César, Paulo entendeu que com todo o arcabouço, com toda a teologia judaica, ele nunca ia descobrir Cristo, porque tinha judeu, tinha escriba, tinha fariseu, que tinha até conhecimento, mais que Paulo, como Gamaliel, não era isso? Mas não chegou ao conhecimento da verdade. Ele não pôde entender qual era o propósito de Deus para a humanidade. Aí quando Paulo diz, olha, o Senhor me revelou o mistério.
Mas ele não se orgulha dizendo: é porque eu sou santo, é porque eu oro mais do que o fulano, é porque eu sou mais crente, é porque eu estudo mais, é porque eu tenho mais, é porque eu busco mais. Ele disse: não, Deus usou de graça. A mim, o mínimo, ele me revelou o mistério. Eita, glória a Deus. Rapaz, é coisa linda. Então, quando a gente vem para essa palavra conhecimento, fé e verdade, isso aqui só vem pela revelação. E quando você sabe que é Deus quem dá, não tem por que você se orgulhar. Então, todo conhecimento, em verdade, é Deus que me deu. Obrigado, Senhor. O que seria de ti, de mim sem a tua graça? O que seria de mim sem a tua revelação? Oh, meu irmão. Aí, vamos lá, Paulo se joga e vê como... Ó, o verso 2, olha aí. Verso 2: em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Pronto, ele se acha apóstolo da esperança. E deixa eu dizer uma coisa, essa verdade aqui, o pastor Wagner falou ali, essa verdade aqui é a revelação. A verdade aqui, por isso que quando Pilatos perguntou para Jesus o que é a verdade, não é isso? Tem a verdade dos estoicos, tem a verdade dos epicureus, tem a verdade das escolas de Frankfurt, tem a verdade das escolas platônica, aristotélica, mas aqui Paulo, ele sabia tudo isso. Mas essa tua, qual é essa? Que verdade é essa tua? Que aí eles dizem que não existe verdade absoluta, não é assim? Ela é relativa. Mas Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a... E quando Paulo diz, me foi revelada a verdade, ele está falando da verdade doutrinária do projeto de Deus, que foi revelado pela fé. Que ele chama tudo isso de quê? Mistério. E mistério não se conquista com livro de búzios, nem com pedras mágicas. Revelação de Deus. Aí quando você lê, nós vamos ler agora 1 Coríntios 2, 8, 9, principalmente o 9, a Bíblia diz: aquilo que o olho não viu, e o ouvido e nem subiu ao coração do homem. A gente pensa que é coisa que Deus vai preparar lá no céu. Não, ele estava falando é que Deus revelou. Aquilo que o olho não viu, o ouvido e nem sequer desceu ao coração, são as coisas que Deus preparou para aqueles que mas o que ele preparou? Jesus Cristo desde a eternidade. E aí o mistério foi revelado para Paulo. E Paulo, quando recebe a palavra, ele agora se vê um pregador, um apóstolo da esperança. Oh, irmão, quando você tem um conhecimento da piedade, que é na verdade, você é um apóstolo que leva a mensagem da esperança. Você é um apóstolo que leva a mensagem da vida eterna. Você é um apóstolo que leva a verdade que salva. Olha aí o verso 3, vamos lá. Mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. Peraí, lê de novo isso aí, lê de novo. Mas no seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. Os propósitos de Deus começaram a ser revelados na terra a partir da pregação. Olha como isso aqui é lindo, gente. Olha como isso aqui é maravilhoso. A pregação agora, ela revela os propósitos de Deus. É por isso que Paulo, ele disse em 2 Timóteo 4:2, pregue a tempo e fora de tempo. Meu Deus do céu, bota pra cá, Caio. Meu Deus do céu, eu não tenho que estar falando de sonhos, eu não tenho que estar falando de terremotos, eu não tenho que estar falando de maremotos, eu não tenho que estar falando de crise, eu não tenho que estar amedrontando o povo com o que vem aí. Eu tenho que pregar a palavra, porque a palavra revela os propósitos eternos de Deus. Isso aqui é tão sério que Deus não está interessado só em milagres. Deus não está interessado em levantar pregador no sentido de torná-lo famoso, grandioso. Deus está no propósito de levantar uma comunidade de sacerdotes para proclamar os eternos propósitos dele. É por isso que Jesus Cristo, ele fez mensagem à pregação de Jonas. Vocês já observaram isso? Em Jonas não teve milagres, em Jonas fogo não desceu do céu, em Jonas não houve rebuliço, mas uma cidade inteira aceitou a mensagem. Por isso que Jesus falou da pregação de Jonas.
Gente, o que salva é a... Bota pra cá, Caio. O que salva é a palavra. O que purifica é a palavra. Quem ilumina é a palavra. Quem orienta é a palavra. Quem ensina é a palavra. Quem ordena é a palavra. Quem endireita é a palavra. Quem santifica é a palavra. Quem dá luz é a palavra. A palavra revela os propósitos de... Tudo que Deus quer para a humanidade está onde? Está no jornal do Times? Tudo que Deus quer para a humanidade está num partido político? Tudo que Deus quer melhor para a humanidade, para a vida eterna da humanidade, está no horóscopo? Está no livro de leitura? Está onde? E por que é que você não quer mais pregar a Bíblia? É pregador dizendo, eu não vou mais pregar, eu não vou mais pregar. É soprando em povo, é botando o povo para cair. Gente, se tem uma coisa que dá vida, bota para cá, Caio, bota para cá. Vocês sabem por que eu só prego a palavra? Tem gente que fica, o pregador ali, ele não tem muita unção, só pregou a palavra. E os propósitos de Deus estão aonde? E a vida de Deus está onde? E a santidade de Deus é revelada aonde? Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Se não tiver um negócio, aí observem bem, lê isso aí de novo, pastor, lê. Em tempos devidos, não é isso? Mas no seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. Ou seja, é uma ordem. Esse mandamento é uma ordem. Deus não pede favor para pregar a palavra. Ele dá uma e de por todo mundo e pregai o evangelho. Por quê? Porque o evangelho tem o que a ciência não tem. Bota para cá, Caio. O evangelho tem o que a filosofia não tem. O evangelho tem o que a educação não tem. O quê? A vida eterna. A vida eterna. Por isso que a Bíblia diz, vamos pregar o evangelho. Romanos 1,17. O evangelho é o poder de Deus. Não transforma ninguém. Por isso que Paulo diz, isso aqui Deus me deu uma injunção. Deus me deu uma ordem. Eita, meus irmãos. Eita, rapaz. Vamos ver aí 1 Timóteo 2,6. 1 Timóteo 2,6. O qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho no seu tempo. Pronto. Então o evangelho revela o Cristo que é o Salvador da humanidade. Levem aí, João. Vamos ver o que é evangelho. O evangelho de João, capítulo 20. Eu acho, Evangelho de João, capítulo 20. É o último versículo. Vai. João 20, 31. Sim. Estes, porém, foram escritos para Isso aqui é evangelho. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo. Meu Deus. Meu Deus. Para que creiais que Jesus é o Cristo. E o que ele diz mais? O Filho de Deus. E o que mais? E que para crendo, porque você não vai para o céu se não ter a ideia certa que Jesus é o Filho de Deus, é o Salvador, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então eu vou pregar outra coisa. Jesus está mandando eu pregar o que na igreja? Jesus está mandando eu pregar o que na rua? Jesus está mandando eu pregar o que na faculdade? Jesus está mandando eu pregar nos outros países o que? Qual é a única coisa que pode salvar o pecador? É o evangelho. Qual é a única coisa que pode dar vida eterna? Então veja bem, os eternos propósitos de Deus são revelados na pregação. Pronto. E qual é o eterno propósito de Deus? Jesus foi preparado para morrer pelos nossos pecados desde a fundação do mundo. Eita, meu Deus, meu Deus. Aí eu fico pensando, é tanta gente pregando lorota, é tanta gente arrumando macacada, e eu não sei, mamão. Vamos lá. Agora vamos lá. Versículo 4. Isso. A Tito, meu verdadeiro filho. Isso. Essa palavra aí é afetiva, é carinhosa. Paulo tinha alguns filhos. Timóteo, Tito, Onésimo, não é isso? Lá em Filipenses 2, ele também dá alguns outros nomes, né? Mas ele tem esses filhos aí, falando dessa intimidade. Vai isso. Segundo a fé comum. Pronto. Essa fé comum, agora vamos analisar outra coisa. Primeiro nós falamos da fé dos eleitos, não foi isso? E agora nós estamos falando do quê? Da fé comum. Da fé comum. Que fé comum é essa? Porque tem irmão que diz assim, eita irmão, se o Oziel tivesse a fé que o Paulo tinha, pois eu tenho a mesma fé que ele tinha. Não é assim? Opa, se o pastor fulano de tal tivesse a fé que o Pedro tem. A fé comum, se vocês observarem aqui, é a fé partilhada por todos os crentes. É a fé que recebeu Jesus Cristo como Salvador.
como Salvador, ouvindo a mensagem do Evangelho, ok? É isso que o texto está mostrando aqui. Agora, prossegue aí, olha a fonte aí de todas as bênçãos, vamos lá. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Então quem é a fonte da misericórdia? Quem é a fonte da graça? Quem é a fonte da salvação? Quem é a fonte do perdão? Quem é a fonte da bênção da salvação? É por isso que lá em Efésios 1:3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador, o qual nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões. Então tudo que é bênção, a fonte é Deus em Cristo Jesus, o Filho de Deus, não é isso? Agora nós vamos organizar o seguinte: a fonte de todas as bênçãos. Assim, o termo Salvador, que é libertador, esse termo Salvador, que é libertador, que é o Salvador, está ligado aos eternos propósitos, que Deus enviar Jesus para libertar o mundo dos seus pecados. Então Jesus não é um libertador como o que gritou às margens do Ipiranga, Dom Pedro, ele não é. Ele não é um libertador como aquele que era um revolucionário. Jesus é o libertador da alma. Ele disse em Lucas 4,18: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pôr em liberdade os cativos, oprimidos do diabo. Esse é o nosso libertador. Então eu não vou pregar outro libertador. Que é um libertador que eu vou pregar? Que é um salvador que eu vou pregar? Eu vou falar de Bill Clinton? Eu vou falar de Savonarola? Eu vou falar de Mahatma Gandhi? Eu vou falar de quem na igreja? Então pronto, só Jesus é quem liberta. Rapaz, fico pensando. E aí o Evangelho relata os propósitos eternos. Agora onde é aqui? Ali, uma igreja em organização. Agora bom, agora nós chegamos no verso 5 para a gente analisar. Do 5 ao 10, vou correr aqui. O apóstolo São Paulo, ele vai dizer agora, vamos lá. Por esta causa te deixei em Creta. Por esta causa eu te deixei em Creta. Para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Pronto. 225 quilômetros era a extensão da ilha de Creta. Creta tinha vários problemas. Eu pontuei aqui para vocês. Creta tinha diversos problemas. Nós temos aproximadamente na igreja ou na ilha de Creta, e envolvendo a igreja de Creta, nós tínhamos aproximadamente 4 problemas. Quais eram, pastor Ziel? Os 4 problemas da igreja de Éfeso. Éfeso tinha um problema doutrinário. Éfeso tinha um problema moral e cultural. Vocês observam que os coríntios diziam que em Creta, o próprio poeta dizia que eles eram mentirosos. Problema doutrinário, problema cultural, problema moral e problema organizacional. O apóstolo São Paulo, ele não fundou a igreja de Creta. Os estudiosos da Bíblia dizem que ela foi fundada quando os peregrinos foram para Jerusalém, em Atos 2, e lá aceitaram a Cristo e levaram a mensagem para a ilha de Creta, de aproximadamente 225 quilômetros de extensão. Era a ilha de Creta. Então o evangelho chega a Creta, ok? Quando o apóstolo São Paulo foi solto, Atos 28, quando ele foi solto da sua primeira prisão, ele retorna para fazer missões e vai passando pelas igrejas que ele havia fundado. E aí ele passa por onde? Por Creta. E vê aquela igreja com esses problemas. Diante do problema que ele vê em Creta, quem é que ele vai mandar para lá? Ele olha o perfil do obreiro. Rapaz, isso é interessante, meus irmãos. Ele olha o perfil da igreja, a situação, o problema, e ele vai enviar um homem para lá. E quem é que ele vai enviar para lá? Ele vai enviar Tito. Por que ele envia Tito? Ele conhecia ele, o caráter dele, a verdade dele, a responsabilidade dele, a sinceridade dele. E ele diz: eu vou te colocar nessa situação. Porque já observou, se a igreja tem um bocado de mentiroso e o pastor manda para lá outro mentiroso? Hein? Se a igreja tem um bocado de cara safado, namorador, e a convenção manda outro pastor namorador, presta? Vai ser um pior bagaço. Se a igreja é dominada pela ganância e a convenção manda para aquela igreja um pastor doido por dinheiro, vai prestar?
não vai prestar. Ele viu capacidade, ele viu moralidade, ele viu santidade, ele viu as qualificações morais e espírito. Porque se manda um líder que não presta, ele vai estragar mais ainda o que já está estragado. Aí Paulo diz: por esta razão eu te coloquei em Creta, para pôr em ordem e estabelecer-se. Veja que ele não está autorizando ele a autorizar presbíteros. Ele está mandando ele colocar homens que já eram apresentados, formados por Paulo. E o interessante, irmãos, é muito interessante que quando você lê, eu não vou ler aqui agora para não tomar tempo, mas Paulo chama esses que vão trabalhar de 3 coisas. Primeiro, ele chama de bispo, não é isso? Vigia, para colocar bispo, vigiar o rebanho, não é isso? Ele também diz despenseiros, não está aí no texto? Despenseiro é quem cuida da dispensa, ou seja, não era dono de nada. Então tem outro termozinho aí, que esse bispo, não é isso? Que é o ancião, que era um vigia, episcopos, despenseiros, e tem um outro títulozinho, rapaz, que ele dá para... Não é isso aí não. São esses 3 termos aí, que eu estou falando para vocês. Ok? São esses 3. Não. Pronto, é o presbítero. Presbítero, né, que é o ancião, ele estava falando de uma pessoa madura. O bispo, que é um vigia, é isso. O bispo, episcopos, não é isso? E o despenseiro. Então, quais são os 3? Presbítero, pessoa madura. Bispo, um vigia, uma pessoa madura que vai vigiar com equilíbrio. E depois, o despenseiro. Confiança, sabe que não é dono da dispensa. Quem bota os dons na igreja é Jesus. Quem salva é Jesus. Quem cuida é Jesus. Quem estabelece é Jesus. Então pastor não é dono de igreja. Agora Paulo diz assim, para colocar as coisas em ordem. Irmãos, e é muito interessante, olha o que o pastor colocou aí. Vamos analisar que quando Paulo fala dessa organização, ele está mostrando aqui que a igreja, ela é espiritual, mas ela precisa ter organização. E quando ele fala dessa organização, a primeira coisa que ele fala a um filósofo medieval, me parece que era um teólogo, me parece que era Crisóstomo. Ele dizia que os pagãos não ligam para a doutrina, mas ligam para as ações dos crentes, dos líderes. Por exemplo, uma pessoa não crente nunca vai perguntar qual é o credo da Assembleia de Deus. Vai? Eles vão perguntar qual é a doutrina que o pastor Zé prega. Eles vão perguntar aos pagãos, os descrentes. Eles vão olhar para o quê? Para a minha atitude. Então, se eu sou um cabra sem vergonha, namorador, safado, ladrão, bandido, eles vão acreditar no que eu prego? Se eles sabem que o pastor é pedófilo, é bandido, é safado, eles vão acreditar no que eles pregam? A doutrina é para quem já conhece o evangelho. O mundo conhece o evangelho, mas eles olham para as nossas ações. Por isso que Jesus disse em Mateus 5,16: assim brilha a vossa luz diante dos homens. Foi, não foi? O ímpio não lê a Bíblia. O ímpio não lê a Bíblia, mas lê a nossa vida. Então veja que Paulo tinha essa preocupação. E quem é a vitrine da igreja? E quem é o cartão postal da igreja? É o líder. E ele vai olhar para esse líder. E se esse líder, ele também não tiver organização, ele também vai ser queimado. Sabiam dessa? E a Bíblia mostra que Deus se volta para um líder organizado. E parece que é 5 de 1 Timóteo. Vamos lá. 5,16, vê aí, rapidinho. Como é que diz aí? 16. Sim. Se algum crente ou alguma crente tem viúvas... Aí é 1 Timóteo, né? 1 Timóteo 5,16. Peraí. O 12, vê o 12. 5,12. Tendo já a sua condenação... Não. Peraí, deixa eu ver aqui. Aí tu está onde? No 5, né? 5. 5... Peraí. É o 5,17, rapaz. 17. Os presbíteros que governam bem... Os presbíteros que fazem o quê? Governam bem. Que governem bem. Sejam estimados por dignos... Os presbíteros que governem bem, ou seja, que tem organização, que tem liderança.
Liderança. Tem igreja aí que você chega, que é tudo mal organizado. A igreja é mal organizada, o som é mal organizado, os louvores não são organizados, o pastor não é organizado, não sabe dirigir o culto. Ele bota um pastor para pregar, depois chama uma criança para falar, ele bota, tudo é desorganizado. É assim ou não é? Tem deles que não conseguem pagar nem a conta da luz. É desorganizado, ele não sabe organizar. Eu sei que tem muitos problemas e o dinheiro é pouco, mas o líder, ele tem que saber pelo menos o quê? Organizar as questões financeiras, mostrar os relatórios todos para os crentes. Aqui nós mostramos todos os relatórios. Eles dois aqui são pastores aqui, bota aqui a cara deles. Agora nós já tivemos esse mês o relatório. Mostramos tudo que entra aqui no campo, aonde é gasto, tudo direitinho, o que é gasto com pastor. O dinheiro é sagrado, mas eu tenho que dar responsabilidade para o povo que é sagrado. Todos vão estar sabendo onde é que entra, onde é que está sendo gasto, investido. E se organiza, e Deus está dizendo que Ele ama o líder, o presbítero que é organizado. Lê isso. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra. Olha aí. Principalmente aqueles que trabalham na palavra. Olha, aí agora ele coloca, governa bem e prega bem, ensina bem. Porque tem pastor que só sabe organizar templo. Ele só sabe ser pedreiro. E aí a vida dele dizendo assim, irmão, eu fui chamado para ser pedreiro. Onde foi que tem isso na Bíblia? Chamado para ser pedreiro. O pedreiro é um trabalho digno, é uma profissão que é exercida lá fora. Mas Deus não chama um obreiro para ser pedreiro. Ele pode chamar um pedreiro para ser obreiro, mas Deus não chama pastor para ser pedreiro. Eu posso trabalhar como pedreiro na obra, sim ou não? Eu posso trabalhar como servente na obra. Mas o que sustenta a igreja é a palavra, é a doutrina bem aplicada. Olha o que ele está dizendo aí, lê. Principalmente aqueles que trabalham na palavra e na doutrina. Então observem bem, para a igreja ser bem... Bota para cá, Caio, bota para cá. Para a igreja ser bem organizada, ela precisa de líderes de caráter, líderes que tenham exemplo. Tá, quer ver? Bora, olha o que Paulo disse que é para botar. Verso 6, vamos lá. Verso 6. Irrepreensível. Pronto. Coloca homens irrepreensível. Marido de uma mulher. Que não seja polígamo, que não tenha 6, 7, 10 casamento. Que tenha filhos fiéis. Que os filhos sejam obedientes, sinceros, vai. E que não possam ser acusados de dissolução nem desobediência. Tá vendo? Vai. Convém que o bispo seja irrepreensível. Como despenseiro da casa de Deus. Tá aí. Porque convém que ele seja irrepreensível como o quê? Como despenseiro. Ele não pode roubar nada da dispensa. Aí, irmão, o negócio é porque é Bíblia. E eu não posso fugir da Bíblia. Vai para cá, vai. Meu querido, não roube nada da dispensa, não. Pega só o que é teu. Não é assim? Não pega o que é de Deus que tu morre. Não fica em conluio, nem em armação, nem com o tesoureiro, nem com a secretária, porque Deus te mata. Pega só o que é, porque a dispensa não é tua. Quem coloca o dom não é tu. Quem coloca a graça não é tu. Quem dá o poder não és tu. Quem dá a vida eterna não és tu. A dispensa da casa de Deus é de quem? É de Deus. Então zele. Paulo diz em 1 Timóteo, em 1 Coríntios 4, que eu não vou ler aqui, verso 2, ele diz, o que Deus requer do seu dispenseiro é que ele se ache fiel. Não rouba não, rapaz. Eita, meu Deus do céu. Aí, ele vai dar lista. Ele vai dar aqui 3 qualificações generalizadas, verso 6. Vai. Verso 6. Irrepreensível, marido de uma mulher que tenha filhos fiéis e que não possam ser acusados de dissolução nem desobediência. Muito bem. Negativas, verso 7. Que o bispo seja irrepreensível como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo. O líder não pode ter essas qualificações negativas. Quais são elas? Soberbo, iracundo, dado ao vinho, gosta de beber, espancador, bate na mulher, cobiçoso, doido por dinheiro. Negativa. Positivas, mas dado eita glória, vai. A hospitalidade, amigo do bem, moderado. Tem pastor que é bom de peixeira, tem pastor que é bom de faca, não tem? É brigão, Caio, tu tá filmando, Caio? Bota pra cá. Olha, pastor que gosta de andar passando carão, humilhando os outros, desfazendo dos outros. Pastor não pode ser um calça frouxa.
Mas ele não pode ser um homem petulante, zangado. Tem irmão que diz: eu tenho medo daquele pastor. Na hora que ele pega num púlpito, no microfone, ele gosta de esculhambar os outros. Não é homem de Deus. Não é homem de Deus. O homem de Deus é sério. Ele repreende com a verdade. Não é assim? Mas a igreja sabe que ele está falando a verdade pela Bíblia. Olha como é que deve ser a qualidade. Vocês, lê de novo a negativa. Lê a negativa. Negativa. Soberbo. Iracundo. Para aí. Soberbo. O que mais? Iracundo. O que mais? Dado ao vinho. Epa, vai. Espancador. Isso. Cobiçoso. Vai. Ganancioso. Agora, ó a positiva. Hospitaleiro. Gosta de hospedar. Olá, pastor Ziel. O senhor está aqui na cidade? O senhor não quer ir lá em casa? Pronto, é hospitaleiro. Ô pastor Ziel, o senhor está aqui, rapaz? Olha, lá em casa, a minha sogra está lá em casa, está todo mundo. Mas eu quero pagar o hotel para o senhor. Hospitaleiro. Tem deles aí, irmão, que nem liga. A gente chega e não dá nem as horas. Um dia eu cheguei na casa de um. Aí eu bati, era 9 horas. Aí o vigia lá da casa pastoral, ele está dormindo. Aí eu peguei meu carro. Quase 10 horas da manhã. Dormindo, 10 horas da manhã. Rapaz, se um crente chegar em casa e me ver eu deitado 10 horas da manhã, ou eu estou doente, ou estou morto. 10 horas da manhã. Eita Deus, me segura. Vai lá, vai. O que mais? Amigo do bem. Moderado. Olha, amigo do bem. E como? Moderado. O homem de Deus é equilibrado, irmão. O homem de Deus não é doido, é uma pessoa madura. Olha, os exemplos que nós citamos: presbítero, ancião, bispo, um vigia controlado e dispenseiro. Sabe cuidar das coisas. Aí agora, amigo do bem, vai. Justo. Santo. Ele dá direito, ele não puxa saco para ninguém. A igreja sabe que ele é justo em tudo. Santo. Vai. Temperante. Aí. Retém firme a fiel palavra. Aí pronto, outra coisa. A igreja sabe que ele mantém firme a palavra. Ele prega para o pobre, mas do jeito que ele prega para o pobre, ele prega para o rico. Ele prega para a moça, do jeito que ele prega para a moça, ele prega para o rapaz. Ele tem doutrina. E agora nós vamos fechar aqui. Muito bem. Então a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês aqui, introdução. Temas que envolvem a igreja: eleição, adoração, natureza, forma de governo, não é isso? Ordenança, missão, destino, relação com o Estado e etc. Não é isso? Vamos analisar o seguinte: quando nós atentamos para essas particularidades aí, que nós colocamos, eu vou ser breve aqui. A natureza, se vocês analisarem, a natureza da igreja ela é espiritual. Aí você pode ler 1 Coríntios 3,16: não sabeis que vocês são templo do Espírito? Então a igreja é o templo de quem? É do Espírito Santo. A segunda, adoração. A adoração da igreja é cristocêntrica. Lá em João 4, 23, 24, principalmente no 24, Deus procura os verdadeiros que o adorem como? Em espírito e em verdade. Qual é a relação com o Estado? A igreja sabe que as autoridades seculares, elas são vindas de Deus. Romanos 13 primeiro, sim ou não? Mas a igreja sabe também, em Atos 5, 29, que ela respeita o Estado como autoridade de Deus, até a hora que ela não fere a Bíblia. Na hora que fere, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Pronto, essa é a relação da igreja com o Estado. Ordenança, a igreja tem 2 ordenanças. Quais são elas? Batismo, portanto, e fazer discípulo de todas as... Pronto. Destino da igreja, qual é o destino da igreja? É ser glorificada na eternidade, Efésios 5, 27, para apresentar a si mesma a igreja, glória e sem mácula, e ruga ou coisa. Pronto. Qual é a missão da igreja? Pregar o evangelho, discipular, evangelizar, anunciar a mensagem do céu. Mateus 28, 19, 20. Aí nós temos aí agora a igreja Igreja Universal. A Igreja Universal, como vocês sabem, não é a Universal do Reino de Deus. Eu estou falando não é dela não. A Igreja Universal aqui é a igreja de todos os salvos em Cristo Jesus. Não é isso? Como está em Efésios 1, 22, 23. Essa é a igreja universal. A igreja local é a igreja composta de salvos que se congregam em uma cidade, em um bairro, que aí a gente diz, a igreja lá em a igreja em Corinto, a igreja em Éfeso, a igreja na Galácia. Mas essa igreja local, ela também é ao mesmo tempo local e universal. Porque quando você vai para Atos 9, aí Paulo estava perseguindo crentes. Mas como foi que Deus disse, Jesus disse? Vocês não estão perseguindo crente. Você está me perseguindo. Pronto, eu sou Jesus a quem tu persegue. Então, aí você tem a igreja local, não é isso? A igreja local, pronto.
Quem fundou a igreja de Creta? Nós já explicamos aqui que foram os crentes que se espalharam, não foi o apóstolo São Paulo, ok? Paulo, ele na sua primeira prisão, 62 a 64, depois que ele foi solto, ele faz isso. E conforme Atos 27, 7 a 13, já em caminho para Roma, ele passou lá, mas não para pregar, mas quando estava sendo preso. Falei os 4 problemas da igreja de Creta: falsos mestres, comportamento ilegal dos crentes, falta de liderança. Olha, aonde não tem liderança, a coisa não anda, gente. Veja que todo esse problema da igreja de Creta é porque ela não tinha liderança e ela estava sem ordem. Aí Paulo diz: para estabelecer a ordem. Aí negócio de não querer líder, não querer pastor, isso é do diabo. Quem não quer isso? Quem não quer isso? Está na Bíblia, não sou eu não, é a própria Bíblia, a palavra de Deus. A igreja de Éfeso aqui, se vocês analisarem, ela não tinha liderança, mas a igreja precisa de liderança. Pronto, olha, quando você vai para Tito 2, 1, 8, Paulo mostra que a igreja estava tão sem liderança, lá tinha problema com o idoso, lá tinha problema com os velhos, lá tinha problema com os jovens. Aí Paulo escreve a carta e diz: olha, os idosos, as velhas, os jovens vivam assim. Tem que ter ordem e tem que ter liderança. O outro problema é que eles precisavam de uma sã doutrina, ok? E aí você tem aqui o termo igreja, nós já demos isso aqui várias vezes. Eclesia, né, assim, é chamado kalel, chamado cará do hebraico. Não é cará o peixe não, é cará do verbo mesmo chamar. Já falamos isso aqui. E a igreja ela é o corpo místico de Cristo. Por que ele é o corpo místico de Cristo? Primeiro, ela é formada de santos que foram lavados pelo sangue de Jesus. Aí está em 1 Coríntios 12, verso 27. Ok? Quais são os benefícios agora da igreja ser uma instituição? Falamos lá, vamos lá. Primeiro, uma igreja que tem uma instituição, ela preserva a doutrina, porque ela é bem organizada, não é isso? Quando você atenta para isso, deixa eu só voltar aqui, colocando aqui esse ponto como característica do corpo místico. Cristo é o cabeça da igreja, cada crente é um membro funcional, há uma unidade espiritual e o Espírito Santo é quem dirige a igreja. Já falamos da igreja como organismo vivo, ela tem vida, cada membro tem uma função específica, eles se edificam mutuamente. Então, a igreja como corpo místico é formada pelos redimidos, ela é universal, é um organismo vivo. Já falamos dessa igreja local e da igreja universal. Se vocês analisarem, a palavra eclesia, ela aparece 114 vezes no Novo Testamento. 90 dessas ocorrências é falando da igreja como a comunidade dos santos. 8 coisas que a igreja primitiva tinha em sua instituição. A igreja primitiva Volta para cá, Caio. Volta para cá. Desigrejados, quem fala mal de instituição, vem para cá. 8 coisas. Caio, tu bota isso na tela para aparecer. 8 coisas que a igreja primitiva tinha. Primeiro, a igreja primitiva era institucional. Por que ela era institucional, pastor? Ela tinha líderes, ela tinha bispo, ela tinha diáconos, ela tinha presbítero. Nós já citamos aqui Filipenses 1 Timóteo 3, 1 e Tito 1, 5, verso 6. Eu te deixei em Creta para colocar as coisas. Os crentes viviam sem liderança, os crentes viviam sem pastor, os crentes viviam sem ouvir voz. Então olha para cá, bota para cá, Caio, bota para cá, tu está filmando, bota para cá. Você que não gosta de pastor, você que não gosta de líder, você que não quer organização, você que quer se congregar em casa, ceiar em casa, tu não é da igreja de Cristo. Porque a igreja de Cristo, ela tem um corpo e ela tem um cabeça. E o Senhor estabelece nela uma liderança. Bíblia, você pode ler isso. Olha, lá em Atos 20, 28, está escrito assim: olha, pois, pelo rebanho de Deus, que ele te constituiu bispo e pastores, para apacentar o rebanho que ele comprou com o seu próprio. Pronto. A igreja primitiva tinha liderança. Segundo, a igreja primitiva tinha horário de culto. Dia de culto e horário de culto, está aí em Atos 27. E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão. Hebreus 10, 25, não deixeis a congregação. A igreja tinha liderança, primeira coisa. Segunda, a igreja tinha horário de culto. A igreja tinha ordem no... Esse negócio
Ei, Caio, tu tá filmando, Caio? Meus pastores, ninguém vai se zangar comigo aqui, não. Mas eu vejo aí na internet, eu vejo culto, irmão, que virou uma bagunça, é mulher baiando. Não é baiano que eles dizem? É baiando na igreja, é pulando. E tem deles que é assim, eu prefiro pular aqui do que... Eu prefiro é que tu seja crente do que pular. Porque a Bíblia nunca mandou tu pular. A Bíblia manda tu ser salvo e ser crente e ser santo. Se tu quiser pular, eu não vou ser contra teu pulo não, porque teus pés é teu. Agora, melhor do que pular é tu ser crente de verdade. É tu ser santo. Olha, culto aonde tem bagaceira, onde quebra tudo, não é de Deus. 1 Coríntios 14:40. Leia aí, só para vocês terem uma ideia. Ordem no culto. Paulo, ele orienta a ordem quanto aos dons espirituais. Paulo orienta a ordem quanto à fala dos dons. Vamos lá. Faça-se tudo decentemente e com ordem. Isso. Pronto. Então a igreja tinha ordem no culto. A quarta coisa, ela tinha reunião para consagrar líderes. Vocês sabiam? Ela tinha, você pode ler Atos 6:6, a Bíblia diz que os discípulos escolheram, a igreja escolheu, e quem foi que apresentou? Os apóstolos, não é isso? Atos 6:6, e apresentando-os perante os apóstolos, estenderam as mãos, e impuseram as mãos, e oraram por eles. Aí 1 Timóteo 4, verso 14, Paulo diz, não despreze a profecia, não é isso? E o dom que há em ti, que foi imposto pelas imposições. Então, apresentar o obreiro perante a igreja impondo as mãos, é bíblico ou não é? Pronto, era a quarta coisa. A quinta, a igreja, ela tinha convenção para tratar os assuntos dela. Pronto, lê aí, quem não gosta de convenção, que diz que não é de Deus, vai lá, Atos 15:6, vai lá. 15, verso 6, rapidinho. Atos 15:6. Congregaram-se, pois, os apóstolos Isso, olha aí. e os anciãos, presbíteros, para considerar este assunto. o problema que Paulo pregava, que alguns viam como problema, dizendo que ele estava quebrando a lei, e aí os irmãos da Galácia foram confundidos, não é isso? Aí Paulo foi até a liderança maior e se reuniu um concílio para tratar o primeiro problema envolvendo a igreja. Convenção. Então, a igreja primitiva, ela tinha o quê? Sexta coisa, a igreja primitiva, ela tinha comissão social. Eu estou falando aqui, bota para cá, Caio. Eu estou falando aqui para aqueles que dizem que a igreja não precisa ser institucionalizada, ela não precisa de organização, eu não preciso me congregar, não precisa de líder. Então tu está todo fora da igreja primitiva. A igreja primitiva era organismo vivo, mas ela também era o quê? Organização. Ela tinha até comissão social para cuidar dos pobres. Era. Tem irmão que pensa, tem irmão que diz assim, eu não levo meu dinheiro. Tu está filmando, Caio? Eu não levo meu dinheiro para a igreja, eu mesmo pego e dou para o meu pobre, para a oferta. Tu dá nada, mentiroso. Tu dá nada, eu vou te mostrar que tu não dá nada. E outra coisa, tu pensa que sentir de Deus naquela época, na igreja primitiva, era o irmão pegar e jogar o dinheiro dele? Lê. Atos 6, vai. Atos 6. Ora, 6 primeiro? Isso. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus. Não, é só o 1 a 3, né? 1 a Vai. 3. Isso. Ora, naqueles dias, de Atos 6, Isso, Atos 6, 1 a 3. 1 a 3. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Agora, olha, veja bem, eles criaram uma comissão, e essa comissão vai ser de homens cheios do Espírito. Agora preste bem atenção, era uma organização, mas um organismo vivo. Quem era que dava a vida para essa igreja? Até para servir a mesa tinha que ser um cabra cheio do quê? Era organizado ou não era? Vocês pensam que a igreja é casa... como é casa de mãe? Vocês pensam que a igreja é casa de mãe Joana? Que tu bota qualquer malandro para querer dirigir ela? Bota qualquer malandro, velho. A igreja tem que ter amor, mas para liderar tem que ser homens cheios do Espírito, de boa reputação e crente. Bota safado. É por isso que tem muita igreja que não está prestando, porque o líder querendo adular, querendo ajeitar, querendo ter popularidade, está botando só quem não presta.
Tu se zanga com a Bíblia. Lê Atos 2, 42. Vamos lá. 42 não, 44. Atos 2. Não, 45. Olha para cá. Eu senti, eu não dou meu dinheiro na igreja. É melhor eu pegar e dar para um pobre, eu mesmo levo. Pois tu nunca foi da igreja primitiva e nem vai ser. Olha como é que a igreja primitiva fazia. Vendiam suas O propriedades. que eles faziam? Como é que eles faziam? Vendiam Hein? Eles faziam o quê? suas propriedades E e faziam o quê? fazendas e repartiam com todos. Eles vendiam, não é isso? Vendiam as propriedades e fazendas Sim. e repartiam com todos, É isso, segundo a necessidade. Segundo a necessidade, não é isso? É. Agora, vamos ver aqui no 4. Olha como é que o Barnabé vendendo a propriedadezinha dele. Olha aí, é o verso 30, o verso... verso 34. 34. E não havia, pois, entre eles necessitados, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. Quem era que administrava? Os apóstolos. Então, esse negócio de tu dizer, eu peguei e senti de Deus, eu vou dar o meu aqui, eu é quem lidero. No dia que tu lidera teu dinheiro, ele é teu, tu fica com o que quiser. Agora, para o corpo, tem que ser pelo princípio bíblico. Pronto, tá aí. Ananias e Safira quiseram mentir para o corpo e fizeram o quê? Morreram, ok? Essa é a sétima coisa. Agora, a sexta, a sétima, tinha até comissão de ética. A igreja primitiva tinha comissão de ética. O que ela tinha? Vamos lá, vamos ver aí, 1 Coríntios 5,13. Vai lá. E depois Mateus. Eu não vou ler o Mateus. Mateus 18, 15 a 17. Vamos ver só 1 Coríntios 5,13. Olha aqui, 5,13. a igreja tinha comissão de ética. Quem não prestasse, quem não fosse verdadeiro, quem não andasse na verdade, o que essa igreja fazia? Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. O cabra velho que não andava na doutrina, que não andava na sinceridade, o que a igreja primitiva fazia? Então, a igreja primitiva tinha uma comissão de ética. E em 8º lugar, tinha até tesouraria, viu, pastor? Tinha tesouraria. Não é para você tomar conta do dinheiro da igreja, não. É para você liderar. Mas tem que ter conselho fiscal, tesouraria e mostrar para todos os membros. Vamos ver aí, 1 Coríntios 16, primeiro 2. Rápido, vamos lá. 16, primeiro 2. Primeiro 2. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei para as igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que se não façam as coletas quando eu chegar. Aí, tá vendo? Ou seja, tinha comissão de tesourar. Tudo está na Bíblia, gente. Quem é contra isso aí é porque não lê Bíblia. A última coisa para a gente encerrar. A igreja como instituição. Quais são os benefícios? Quais são os riscos? Eu coloco aqui. Em primeiro lugar, a igreja, quando ela é uma instituição, ela é instituição só para organizar a tesouraria, organizar a comissão social, a comissão de ética, a convenção. A igreja, ela tem uma organização para tornar mais funcional as suas atividades. Então, esse é o benefício. Como instituição, ela vai ter ordem, não é assim? Ela vai ter ordem. Agora, preste bem atenção. Quando você olha para Efésios 4,12, a uns ele deu para apóstolos, evangelistas, profetas, doutores e mestres. Mas ele deu isso aí para quê? Para gerar orgulho? Para manter o quê? A organizar, para o corpo crescer em perfeição. Então, há benefícios quando a igreja ela é uma instituição. Olha para cá. Como é que um irmão que é herégico, e ele não tem igreja nenhuma, quem é que vai corrigir ele? Se ele não está dentro da igreja, se ele não tem uma organização, se ele não tem um líder, se ele não tem doutrina, se ele não tem uma convenção. Eu vou te dizer uma coisa, a pior coisa é uma igreja que ela não tem uma instituição para organizar ela. Porque o cara pode dizer o que ele quiser. Agora, olhem para cá, vocês vão ver na Bíblia, eu vou mostrar na Bíblia. A igreja, em Atos 2, perseverava na doutrina de quem? Pronto, ou seja, ela vivia debaixo de uma ordem, de uma liderança. Olha aí, quando você lê 2 Timóteo 2,2, Paulo diz assim, ó, e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia a homens idôneos, para que sejam idôneos também ensine aos. Eu já citei 1 Coríntios. Primeira coisa, benefício da igreja como instituição, preserva a doutrina. Segundo, mantém a ordem. 1 Coríntios 14, 40. Facilita a missão. E em quarto lugar, vocês podem observar que ela é abençoada. Risco
quando a igreja se torna excesso na institucionalizar. Quais são os riscos? Veja que eu estou dizendo que a igreja, quando nós falamos dela como instituição, nós não estamos dizendo que ela está no mesmo nível do mundo. Porque se ela confia só na sua organização, ela se torna burocrática e ela vai ter esses riscos. Primeiro, ela vai perder o fervor espiritual, porque ela só é uma organizar. Aí pronto, ela vai transformar a fé no ritualismo, em formalidade. É assim ou não é? Ela vai burocratizar. Aí vai acontecer, 2 Timóteo 3,5, tendo a aparência de piedade. É assim? Mas, na verdade, negando a fé. Burocrática, aí ela vai ser apenas uma organização humana. E aí ela vai cair no mesmo erro do judaísmo de Marcos 7,3. Invalidar-se a palavra de Deus por causa da vossa? Pronto. Centralização de excesso de poder. Quando a igreja deixa de ser espiritual, um organismo, e só passa a ser uma instituição, ela fica hierarquizada, e ela fica só em poder. Aí o pai quer manter o filho quer manter o neto quer manter não sei quem, aí vira uma hierarquia. Aí esse é um problema. E eu tenho aqui para dizer a verdade de Deus, não é assim? E outra coisa, ela se torna cheia de poder, que aí eles ficam atando fardos pesados para os outros carregarem. Mateus 23, verso 4. E aí, a igreja, quando ela fica institucionalizada, ela corre o risco de se tornar formalista. Formalista. Ou seja, os ritos e as tradições passam a ser mais importantes do que a fé. E esse é o prejuízo da igreja. Aí, Isaías 29, 13, ele diz: esse povo me honra. A autoridade passa a estar na igreja, passa a estar nos líderes e não na palavra, ok? Mas vejam bem, não há problema. Quando você olha para Lutero, ele manteve a liturgia, mas deu ênfase à palavra. Calvino simplificou os cultos e enfatizou a soberania de Deus. Os puritanos rejeitaram seus símbolos e rituais excessivos. O risco do formalismo é que leva uma igreja a ser só uma instituição, sem vida, sem poder, sem autoridade. Ok? Eu quero dizer uma coisa para vocês. O pastor Ezequiel Soares, nesse livro, no Problema Atual, ele falou que o Zé Gonçalves tem um livro dele, o livro dele, a Glossolalia, que vocês podem comprar. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando você pega Seymour, Parham, quando você vai lá para 1901, 1906, você tem aí o Seymour, 1901 você tem o avivamento que começa em Topecas, Kansas. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A maioria daqueles movimentos foram bons, mas eram movimentos soltos. Eles eram movimentos que não tinham uma denominação, não tinha uma igreja. Eles não eram institucionalizados. E o problema é que gerou gerou coisa boa, mas gerou muitas heresias. Porque faltou uma liderança. Cada um fazia do jeito que queria ter a sua própria experiência. Por isso que quando o Seymour morre e o Parham, é que a Igreja Assembleia de Deus nos Estados Unidos, ela se organiza como igreja. Mas eram grupos que, na verdade, eu diria dissidentes. E que, na verdade, eles estavam em busca daquela experiência, mas não tinha uma liderança, não tinha uma centralidade. E isso gerou um monte de divisões e contendas e brigas. Teve o lado positivo? Teve. Teve o lado bom? Teve. Mas teve muitos erros também. Ou seja, movimento sem liderança, ele pode estragar. A gente diz assim: nós não podemos ter medo, temos que deixar Deus dar o poder. Mas não existe poder sem ordem, sem equilíbrio e sem a verdade bíblica. Vocês entenderam? E aí, vocês sabem desse movimento. Para finalizar, eu aqui para vocês algo muito interessante. A organização e o organismo podem andar juntos? Podem sim. O organismo e a organização podem andar juntos. Do qual todo o corpo, bem ajustado, Efésios 4,16. Bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a edificação. A igreja, como organismo, ela enfatiza a vida espiritual, a comunhão, o uso dos dons e o poder de Deus. E como organização, ela garante a ordem, a liderança e a estrutura da organização. Mas se as duas estiverem juntas, aí o poder de Deus toma conta e tudo é feito para a glória do Senhor. Pastor Ziel, e nós precisamos, eu coloquei aqui, e nós precisamos, pastor Ziel, de convenção. A igreja precisa. Qual é a importância da igreja ter uma convenção? Se vocês... É na mesma, né? Mais para cima. Isso. Está bem aqui, né?
Eu coloquei aqui, deixa eu ver. Não, aqui tem gente que diz assim: pastor, eu não preciso de uma convenção geral. Cadê, rapaz? Para me fechar aqui o assunto. Então, aqui, formalismo, movimento de santidade, eu já falei. A organização pode andar junto. Não está aí, né? Deixa eu ver. Pastor, a igreja necessita de uma convenção geral? Sim, eu vou mostrar aqui para vocês que ela necessita. Aqui nós temos. Por que ela necessita de uma organização? Primeiro, unidade doutrinária. Quando a igreja tem uma convenção, ela mantém a unidade doutrinária. Porque aquilo que eu prego aqui, o pastor presidente José Wellington, ele já prega lá também e vem para cá. Não é assim? Eu quero mostrar isso para vocês. Outra, e eu estou mostrando na Bíblia. Atos 15, 28 e 29. Ok? Resolução de conflitos. A Bíblia diz em Mateus 18, 17. Se ele não corrigir, leva aí a igreja. E a igreja o disciplina. Por isso a necessidade de uma convenção. Expansão missionária. A igreja e a convenção faz isso. E a administração dos recursos da igreja. São esses 4 benefícios da importância e da necessidade de uma convenção. Deus abençoe.